No De Casa em Casa dessa semana, vamos falar sobre Mateus 5, 13 a 16, onde Jesus nos ensina que, como discípulos, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Uma vez que Jesus termina de falar as bem-aventuranças no Sermão do Monte, ele passa então a falar sobre a natureza do relacionamento entre o cristão e o mundo. Um autor chamado Martin Lloyd-Jones comentou que as bem-aventuranças falam do caráter, aquilo que o discípulo é, mas o sal e a luz falam da conduta. Nós, como discípulos, embora não sejamos do mundo, nós estamos no mundo e temos um relacionamento com ele. Na Bíblia, nós sempre vamos encontrar essa dinâmica. A nossa mente e o nosso coração devem estar nos céus, mas isso não significa que nós deixamos de viver na terra. Não apenas entre os fariseus daqueles dias em que Jesus falava, mas em diferentes períodos da própria história da igreja, houveram sempre grupos de pessoas que se isolaram completamente da sociedade e consideravam inadmissível viver no meio de pessoas que estão longe de Deus. Mas isso vai contra tudo que nós vemos nas Escrituras, especialmente quando nós consideramos esse texto. Vós sois o sal da terra. Quando nós estudamos um texto como esse, é importante nós percebermos que ele é uma descrição não só de nós como discípulos, mas por implicação também é uma descrição do mundo em que nós vivemos. Então, aqui nós aprendemos que o mundo precisa de sal. O sal, no tempo de Jesus, tinha o papel de temperar e preservar aquilo que fosse perecível. E à medida que ainda hoje nós nos relacionamos com esse mundo, no trabalho, na faculdade, no trânsito, ou mesmo através das notícias que nós recebemos, nós percebemos que essa terra, ela está inquestionavelmente perecendo. Ela precisa de sal. E nós somos o sal. Por um lado, é um engano pensar que nós podemos melhorar o mundo, mas ao mesmo tempo é um espanto nós percebermos que o mundo nunca esteve tão podre quanto deveria estar. Isso se deve ao fato de que, assim como o sal retarda o apodrecimento das coisas, existe no mundo um agente que retarda o avanço livre da iniquidade. E esse agente é o discípulo. Quando nós estivermos no trânsito, por exemplo, é ali que nós vamos encontrar a oportunidade de sermos mansos. Quando nós estivermos no trabalho, é ali que nós devemos ser pacificadores, misericordiosos. Quando estivermos na universidade, ali vamos ter a oportunidade de termos fome e sede de justiça. Onde quer que estejamos, existe uma terra que precisa de sal. Existem pessoas que precisam ser confrontadas com uma vida diferente e superior, como é a vida do nosso Senhor Jesus. E por isso que, segundo o Salmo de número 1, é bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque assim ele segue o exemplo do nosso Senhor, que sim, estava no meio dos pecadores, mas para influenciar e não para ser influenciado. Como sal, nós não vamos melhorar o mundo, mas nós podemos sim ser o agente de Deus para impactar vidas, retardar a destruição e sermos, inclusive, um elemento no processo de salvação daqueles que estão ao nosso redor. Vós sois o sal da terra. Jesus também disse que nós somos a luz do mundo. E nesse sentido, o discípulo é como a lua, no sentido de que ele não tem luz própria. A lua brilha porque ela reflete a glória do sol. E assim o discípulo brilha porque ele reflete a glória de Cristo. É por isso que diz em Isaías: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Jesus é a luz do mundo, ele é a luz que nasce sobre nós, e à medida que ele brilha em nós, nós brilhamos em meio a um mundo que está em trevas. Quem está em trevas não sabe para onde vai.
mas Deus pode usar a nossa vida como um raio de luz, abrindo os olhos e mostrando a verdade para um mundo que está perdido. Vós sois a luz do mundo. Mas ainda existe algo mais que nós precisamos perceber. São duas advertências que Jesus faz para os seus discípulos. Em primeiro lugar, nós somos o sal da terra, sim, mas todas as vezes que Jesus fala sobre sal, em todos os evangelhos, inclusive nesse texto de Mateus 5, ele fala também que o sal pode perder o sabor. Em outras palavras, a nossa vida no mundo pode perder o seu impacto e o seu poder de preservação. Isso porque ser sal não é uma qualidade passiva, mas ativa e intencional. Por isso nós precisamos lembrar todos os dias de não nos misturarmos com esse mundo, não perdermos aquilo que faz com que nós sejamos o sal puro de Deus para essa terra. Essa é a primeira advertência, o sal insípido. Em segundo lugar, nós somos a luz do mundo, sim. Mas Jesus nos avisa que essa luz pode ser escondida em algum lugar e pode perder o brilho. O Senhor diz, assim brilhe também a vossa luz. Como uma vela que é colocada no lugar certo, como a própria Jerusalém que estava edificada sobre um monte e não podia ser escondida. A nossa luz deve brilhar intencionalmente todos os dias, importando as palavras de Isaías como palavra de Deus para a nossa vida hoje, dispõe-te, resplandece. E eu termino lendo uma palavra que está em Filipenses. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Quando você estiver com os seus irmãos na igreja, na casa, compartilhe essas verdades, trazendo experiências de como Deus tem te usado como sal da terra, luz do mundo, mas também confessando onde você tem falhado. E assim, encorajando uns aos outros, nós possamos dar um passo ainda mais nesse caminho do discipulado que foi proposto pelo nosso querido Mestre e Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.